Olá, bom dia pessoal, bom dia Luciano, já não é Boa um bom noite, dia para Rosa. você, boa noite, bom dia Guilherme, bom dia Alice, nós Fala, estamos pessoal. aqui em mais um episódio desse grupo maravilhoso, que é o InHub, e nós hoje vamos tratar sobre nós vamos tentar fazer aqui um bate-papo entre o Deming e o Taishi Ono. E aí, onde eles colocam a respeito de fatos e de dados. Qual a importância dos fatos quando nós estamos no Gemba, coletando dados, conversando com as pessoas, avaliando um determinado processo, acompanhando um processo para ver quais são as dificuldades existentes e como é que se dá essa coleta dos dados e fatos ali para realmente compor a avaliação daquele processo e propor a seguir uma melhoria, uma mudança que pode vir a ser uma melhoria. Aí, então, nós vamos trazer esses dois grandes personagens da história do processo de gestão. E para isso eu vou chamar então o Guilherme, que inspirou a Alice em algum momento da vida da Alice com uma constatação a respeito de dados e que nos motivou a fazer esse Lean Hub. Quem está assistindo pensa assim, nossa, a Rosa vai falar, eu vou chamar agora o Deming, que vai falar umas palavrinhas pra gente. Estamos conectando aqui. ONU, por favor, pode... Pera Se aí, eles aparecerem, eu saio correndo, tá bom? Se vocês não me verem mais aqui, tenham certeza disso. Bom, o que a gente estava aqui discutindo, né? E a gente estava falando, vamos falar de indicadores, né? Indicadores de negócio, indicadores operacionais, indicadores de Kaizen, e aí veio essa ideia também dos fatos, né? Enquanto, né, quando a gente fala aí de ONU, tem a história do círculo de ONU, né? Então, para quem não conhece, o pessoal diz que o ONU desenhava um círculo no chão, na frente da área de trabalho ali, onde estava sendo, na frente da linha de produção, né? E pedia para o pessoal ficar em pé ali, observando o processo, né? Até encontrar desvios, desperdícios no processo, né? Até entender direito como o processo funcionava. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de fatos, né? A gente quer que a pessoa esteja ali prestando atenção e observando a parte física do processo, e observando as dificuldades, observando os desvios e observando os desperdícios que esse processo tem, né? E na outra linha a gente tem uma situação que é menos observacional em cima de fatos, que são indicadores, né? Indicadores, querendo ou não, por mais curto que seja o intervalo de atualização deles, eles são sempre passado, né? E isso é uma coisa que eu gosto de destacar bastante, né? Não importa quão frequente você atualize seu indicador, ele ainda assim é passado, né? Já foi. Então, quando você olha o indicador e você vê que ele está ruim, você já perdeu, né? Quando eu olho minha qualidade e eu vejo que ela está ruim, você já perdeu, né? Quando eu olho o meu OEE e vejo que ele está ruim, você já perdeu, né? Quando eu olho minhas vendas e elas estão ruins, você já perdeu. Isso vale para os indicadores de hospital também, né? Quando eu vejo lá que a minha fila do PS está aumentando consistentemente, você já está perdendo, as pessoas já estão insatisfeitas, já estão esperando mais, né? Então a gente entra desse equilíbrio, né? Quando que eu me guio baseado em indicadores, quando eu me guio baseado em fatos, né? Num conceito aí de círculo de ONU, né? Conta aí um pouquinho, Alice, da sua experiência na área de saúde, como é que isso funciona? Esse seu apontamento, Guilherme, faz muito sentido, e na saúde mais ainda,
eu acho. Porque quando você fala assim, olha, aumentou a infecção, você está falando assim de pessoas que foram prejudicadas, né? São infecção do sítio operatório, algumas infecções que podem trazer a morte daquele paciente ou sepse, e aí você está olhando para um dado de alguma coisa que já aconteceu, né? Bem, claro que a gente sempre pode pensar, tudo bem, então o que eu vou fazer daqui para frente para diminuir isso para os próximos? Mas quem já pegou, né? O dano para a pessoa, para a família, para o hospital, o custo disso, isso já aconteceu, né? Então, é sempre importante a gente, eu acho que o indicador e as nossas metas são importantes para a gente ter uma visão de melhorar sempre para frente, né? Mas é importante também ter uma visão do hoje e o agora, sabe? Essa coisa que você pode pegar a coisa antes de acontecer, e aí a gente pode trabalhar nessas barreiras para que essas coisas não aconteçam lá na frente. Mas, assim, só falando ainda um pouco antes disso, sabe quando a gente vai fazer um projeto de melhoria? E aí a gente tem uma ideia de como as coisas são, a gente tem até um indicador que está lá bombando, que precisa melhorar e tal, ele está lá avisando a gente que tem algum problema, e a gente passa a tentar melhorar isso só olhando para o indicador, a gente não vai para o Gemba, né? E aí a gente perde uma riqueza de informação muito, muito importante para conseguir lidar tanto com as causas raízes, né? O indicador não mostra para a gente a causa raiz, o indicador não mostra o efeito disso, o indicador não mostra como que as pessoas, né, estão sentindo isso ali na linha de frente. Então, acho que além de olhar para os indicadores, que é o norte para nós, eu acredito muito, muito, muito na importância dos indicadores, e na saúde, a gente tem um pouco de dificuldade de tentar enxergar um indicador dentro dos projetos, sabe? É muito nítida a dificuldade das pessoas, eu não sei se na indústria também tem isso. E eu e a Rosa estamos sempre assim, cadê o indicador? Cadê o indicador? Como que você vai saber se mudou, se melhorou? Cadê, sabe? A gente está sempre pegando no pé das pessoas para olhar o indicador, mas nunca, nunca deixando de lado o fato, é o olhar do Gemba, o que as pessoas estão achando, estão vivendo. E aqui eu trago até uma frase do Taishi Ono, né? A Rosa colocou o Demi e o Taishi Ono dentro dessa conversa, estamos aqui na sala com eles, né? E aí a Rosa falou, não, olha só o que o Taishi Ono falava. Na operação de produção de uma fábrica, os dados são considerados de grande relevância, mas considero os fatos como sendo ainda mais importantes. Quando surge um problema e a nossa busca pela causa não for completa, as ações efetivadas podem ficar desfocadas. É por isso que pergunto repentinamente, por quê? Essa é a base científica do sistema Toyota, né? Então, o Taishi Ono falava isso. O Deming também falava algo nesse sentido, né? Ele falava, você acredita em Deus. Todos os outros devem apresentar dados e fatos, né? Então, assim, acho que fica nítida a importância também da gente olhar para os fatos no Gemba. Acho que é mais ou menos isso. Eu humildemente acho que a abordagem híbrida talvez seja a mais completa aí, né? Eu adoro indicador, né? Eu gosto muito, mas o indicador certo na hora certa, né? E vice-versa. Eu também concordo com você, Alice. Acho que se você só medir, aliás, eu não sei se vocês já tiveram essa brilhante experiência de você colocar um indicador no lugar, a pessoa começa a medir e fala, pô, eu tô medindo, mas não melhora. Fala, vai ser... Acontece. Né? Eu acho que vai ser difícil de acontecer. Só olhar para o indicador não vai fazer ele melhorar. Acho que você precisa começar a pegar quais são os problemas que estão impactando o indicador. Aí tem o segundo estágio. Eu estou medindo, estou vendo os problemas, mas não melhora. Falei, agora você precisa começar a resolver os problemas. Então, eu acho que esse ciclo, uma coisa acaba complementando a outra. E você resolver os problemas passa por você ter que olhar os fatos, né? Necessariamente. Você tem que sair de onde você está e, de fato, ver o que está acontecendo. Mas é por isso que eu acho que eu curto esse negócio de abordagem híbrida, porque
depois que você observa os fatos, como é que você sabe se está melhorando ou não? Você vai precisar de indicador. Então, eu não sei qual foi a provocação, Rosa, mas eu acho que os dois têm o seu ponto de certeza. Ouvindo o que a Alicia falou, eu tendo a gostar mais da abordagem do ONU, porque eu acho que ele pensava numa abordagem híbrida. Eu concordo com você, assim, a ideia de trazer os dois aqui, eu acho que trata mais de uma alegoria para trazer duas pessoas, né, que pensavam muito e construíram, ajudaram a construir todo um sistema e uma lógica de gestão que são muito interessantes, né, a importância dos indicadores e a importância dos fatos. E eu acho que a gente está vivendo um momento no mundo que a gente pode até olhar para isso e perceber algumas coisas como a pandemia de Covid. Então, assim, a pandemia de Covid traz a importância dos dados, né? De você trabalhar com evidência científica, de você trabalhar com os indicadores que estão sendo dados, a taxa de mortalidade. Então, tudo isso é indicador de fato, né? Eu li recentemente, finalizei um livro sobre a história das epidemias, e aí eu acredito também na importância dos indicadores e na importância dos fatos, porque o livro resgata as epidemias ao longo dos últimos 2 milênios. Então, ele começa com uma epidemia ali no Oriente Médio, na área antiga, né? No século 6 a.C., e vem trazendo as doenças até os dias atuais. E, obviamente, naquele momento não existiam dados, as pessoas trabalhavam com os fatos, com a morte que ia acontecendo. Mas é interessante porque quando a gente chega na gripe espanhola, olha que coisa, né? Ela teve um impacto tão forte na humanidade como tem sido a pandemia de Covid, trouxe um impacto tanto na área da saúde como na parte econômica, é um fato real, existente, e por incrível que pareça, também existia a indicação já na época do uso da cloroquina, e que não evidenciava, não trazia nenhuma evidência científica para aquele conhecimento daquela época, né? Então, você vê, 100 anos depois, a gente ainda revisita conhecimentos passados para tentar compor um novo conhecimento, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar a história, de olhar o próprio passado. Então, acho que quando o Taichono fala dos fatos, é também para a gente valorizar, além dos dados que estão sendo coletados, aquilo que nos fez aprender com alguma coisa que já aconteceu e que eventualmente pode estar acontecendo naquele momento na unidade de saúde, no chão de fábrica, né? E que, então, correlacionar isso é a maneira mais inteligente que a gente pode usar para poder fazer a melhor escolha, para fazer a tomada de decisão. Então, acho muito interessante, assim, não há grandeza, talvez, existe qual é o mais significativo para esse momento, para essa situação, para esse processo que a gente vai estar vendo agora. Então, sei lá, se é o indicador de infecção hospitalar, nós já tivemos situações em que hospitais foram fechados por conta de infecções com bactérias multiresistentes para não poder propagar ainda mais. Então, assim, são verdadeiras situações meio catastróficas mesmo, porque você fechar um grande hospital é uma situação muito difícil e tem um impacto muito grande na saúde pública. Então, sei lá, eu acho que eu não ficaria nem com um nem com o outro, eu juntaria os dois e colocaria eles aqui conosco. Os dois têm seus lugares, né? Quando a gente pensa... Se a gente pensar em Kaizen, na essência da palavra, em melhoria contínua, né, e melhorias incrementais, pequenas melhorias incrementais, não faz sentido você falar de indicador. Né? Aí sim faz sentido o círculo de Ohno. Por quê? Porque você está ali observando um processo, e aí você está vendo que esse processo tem um problema.
né, que tem uma dificuldade naquele processo, tem um desperdício, né, tem um desvio que constantemente ocorre. E aí você vai entender o que que é. Né? E às vezes é uma mudança pequena, às vezes é uma troca de ferramentas, às vezes é uma mudança de posição de bancada, né? São efetivamente kaizens ali, pequenas melhorias, né, que vão ser incrementais. Né? 1 a 3 desse tipo de melhoria é quase um antes e um depois. Você fala assim, cara, a situação era essa, você tem uns 5 porquês ali para ter certeza que em vez de trocar a ferramenta, você deveria ter eliminado aquela atividade. Tá? Então você faz uns 5 porquês para garantir que não, que aquela atividade precisa, mas que estava sendo feita com um tipo de ferramenta errado, ou porque precisava de um Pokayoke ali, e você implementa isso. O impacto de um Kaizen desse tipo em um indicador quase sempre é muito baixo. Né? Você não vai perceber, mudei aqui, coloquei um Pokayoke na linha, qual foi o impacto no indicador de qualidade do negócio? Cara, nenhum. Né? Você não vai enxergar diretamente essa relação. Tá? A não ser que seu processo seja muito horrível e aí você pôs um Pokayoke que resolveu o mundo, aí você vai enxergar, mas dentro de um processo onde você está fazendo melhorias incrementais ali, que você está, na verdade, garantindo a estabilidade básica do seu processo, você está só eliminando mais uma chance de falha. Né? E aí você, a soma dessas kaizens, dessas melhorias incrementais, que sim vão trazer um impacto no seu indicador lá na frente. Tá? Do outro lado, a gente, né, enxerga indicadores como curvas de tendência, e isso é muito importante. Né? Então eu tenho que saber qual que é a tendência do resultado daquele processo. Né? Quando vocês falam aí de infecção e de hospitais que foram fechados, não é que ele não tinha infecção e no dia seguinte tinha um volume de infecção que teve que fechar. Né? Isso foi crescendo constantemente ao longo do tempo, ninguém fez nada, ninguém viu, né? E de repente chegou num estado que tem que fechar o hospital para conter essa infecção e fazer os procedimentos que tem que fazer para abrir novamente. Né? E em qualquer processo é desse jeito, o nosso processo não vira um processo horroroso do dia para a noite, a gente não tem resultados péssimos do dia para a noite. Né? É uma degradação. Né? Se você não trabalha com melhoria contínua, provavelmente você está trabalhando com degradação contínua aí, né? Uma degradação contínua do seu processo que vai piorando ele sistematicamente, e quando você olha lá na frente, você está num estágio muito ruim. Né? Se a gente pegar a manutenção de equipamentos, por exemplo, nenhum equipamento fica horrível do dia para a noite. Né? Ele vai degradando, você vai deixando, e uma hora ele está péssimo, está quebrando toda hora, está parando toda hora, não entrega a peça do jeito que é para entregar. Né? E isso não é do dia para a noite. Né? Então, assim, os indicadores, eles são importantes para você acompanhar e te alertar de problemas. Né? E dentro de uma cultura nossa, né, ocidental, eu acho que a gente acaba gerindo por indicadores. E eu acho que esse é um problema. Né? Porque a gente deixa acumular muito problema para depois priorizar o que fazer. Essa é a verdade. Então, a gente olha todos os indicadores, estão todos os indicadores lá, e aí a gente vai assim, esse indicador aqui está muito ruim. Então, agora sim, agora vamos para o Gemba e vamos entender por que ele está muito ruim e vamos resolver esse. Só que enquanto a gente está resolvendo esse, tem outro piorando. Né? E aí a gente pula para o outro. Né? A gente tem uma dificuldade de ficar nesse equilíbrio de pratos aí para ficar tudo bem, porque a gente está sempre sendo meio reativo, né? E é isso que eu bato muito no martelo, de que indicador é sempre atrasado. Né? Ele é sempre resultado passado, você já perdeu. Né? Então, assim, ele é muito importante para você acompanhar o desempenho do seu processo, ele é muito importante, inclusive, para comprovar um projeto de melhoria, não um Kaizen. A gente tem mania de misturar as duas coisas dentro do Lean, né? De falar de Kaizen como se fosse projeto de melhoria. Não, eu tenho projetos estratégicos, eu tenho projetos táticos, eu tenho projetos operacionais e eu tenho Kaizen. Né? Então, ele é muito importante para comprovar que aquele projeto que você fez de melhoria obteve resultado, porque aí sim você tem que ter um salto de desempenho no seu indicador. Né? Então, assim, o modelo híbrido ele é o ideal, mas a gente tem essa questão cultural de gerenciar resultados. Né? De ficar olhando o indicador e equilibrando. Você falando isso, eu até lembrei o meu professor do Greenbelt, né, o Ademir Petanati, falando, né?
quando tem... um pouco oposto, talvez, não sei. Mas, assim, ele mostrava o gráfico de controle. Aí ele fala que as pessoas têm tendência assim, ó. Ai, subiu! Aí faz um monte de coisa porque subiu. Aí no dia seguinte, ai, caiu! Aí faz um monte de coisa porque caiu. Aí, ai, subiu, melhorou! Aí faz um monte de coisa. Ai, caiu de novo! Né? Um pouco assim, daquela coisa assim, subiu, caiu, subiu. Isso, que é a variabilidade. Daí ele até falou, não é? Você chega em casa todo dia, mesma hora? Não, um dia um pouquinho antes, um pouquinho depois. Se a mulher for perguntar, eita, por que hoje você chegou 20 minutos depois? Porque o trânsito, o semáforo. Por que você chegou 10 minutos antes? Porque, sabe? Então, assim, né, existe uma coisa que é você tratar antes, né, e não ficar olhando o indicador que já foi, né, mas também existe um problema de você entender a variabilidade, sabe? São entender a diferença de variação e tendência, né? Isso é fundamental. Exatamente. Né? Uma coisa, outra coisa. Mas acho que é legal só trazer esse fato também, né? Que é importante a gente saber entender essa questão da variação, né? Normal e o que está dentro do normal, ou mesmo se eu quiser reduzir essa variação importante, né? Mas entender também que existe isso, talvez seria legal só falar aqui. Vocês estavam falando, desculpa, Rosa. Não, só para é bem rapidinho. E eu estava pensando aqui que, independente se você vai basear o que você vai fazer no indicador ou no que você está vendo, eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante, é o que você vai fazer com isso. Né? Porque se o indicador está ruim, você não faz nada, ele não vai melhorar. Se você passa na fábrica e vê um cara andando sem capacete numa fábrica, numa cadeiraria, né, Gui? E não fala nada, igual você contou a história da Índia no outro dia, e não fala nada, nada vai acontecer. Então, independente se você está usando fatos ou dados, eu acho que para mim o grande ponto é o que você faz com isso. E acho que aí é onde talvez seja o segredo da liderança Lean ou da gestão Lean, né? Qual é a sua atitude perante as condições anormais? Seja ela qual foi a forma que você encontrou? Se é forma através de fatos ou se é forma através de dados? E aí acho que as duas têm a sua importância num determinado momento. Acho que você tá correto. E até para identificar o que é melhoria, né? Porque se você estava contando a história aí da linha, né? De você fazer uma intervenção pequena. Eu me lembro, eu trabalhava numa autopeças e a gente teve que fazer uma mudança na linha que teve um impacto. E é isso, teve um impacto, tá bom? Para um indicador foi pior, para outro indicador foi melhor. Isso aí. Então, qual era o impacto? A linha tinha um problema de segurança, foi eliminado o problema de segurança, só que para eliminar o problema de segurança, aumentou o tempo de ciclo. Ou seja, piorou a produtividade. E aí? Exatamente. É melhoria ou não é? Depende de quem é o gestor da área. Exato. Depende dos valores da empresa. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer. Muito interessante. Muito legal, Luciano. E acho que a discussão está ótima, né? Reforçar uma coisa que me passou agora, não sei, olha, mesmo na cultura japonesa, né, o Taishono fazia um círculo para a pessoa ficar bem, estava pensando essa situação, né, assim, na prática. Deve gerar um certo desconforto, né, para a pessoa ali. Ela fica parada, observando o que está acontecendo. Mas nós falamos essa palavra algumas vezes, né? Desenvolver a capacidade de observação das pessoas, né, de todos nós. Porque, às vezes, a gente pode estar lá no Gemba, mas a gente não está vendo, né? As situações passaram a fazer parte daquela paisagem e a gente já não enxerga mais. Então, colocar numa situação desconfortável de observador parece ser, de fato, assim, desenvolva a capacidade de observar, para que você consiga, de fato, ver coisas que podem estar dentro da composição daquele lugar, mas que não é bom para aquele processo, né?
Sempre com respeito, né, Rosa? Respeitando o trabalho da pessoa. Exatamente. Então, nós estamos aqui chegando a um final do Lean Hub, né? Alguém tem mais alguma coisa que queira acrescentar? Podemos já partir para o nosso encerramento, meninos? Clique em todos os Certo? botões, curte, não curte, eu já roubei do Guilherme. Então, voltaremos a nos encontrar. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Valeu.